Deus usa a nossa fraqueza e usa as nossas debilidades, a nossa imperfeição, para demonstrar o poder dele, para mostrar o poder dele para nós. Lá em 2 Coríntios 12, de 9 a 10, diz assim: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei e ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Acho que é meio contraditório, né? A gente pegar as nossas fraquezas e debilidades, se alegrar porque nelas o poder de Deus vai ser manifestado por nós. E eu gosto muito dessa versão que fala assim, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, o poder de Cristo, ele repousa na sua fraqueza, ele repousa, ele está na sua debilidade. E ele transforma a sua fraqueza e a sua debilidade em algo que vai demonstrar e mostrar o poder dele. E essa versão, quando fala assim, alegremente, eu separei essa frase e falei, alegremente, com a mente alegre, com a mente feliz, com alegria. É uma mente que repousa, que descansa, sabendo que Deus usa tudo para o nosso bem. Eu gosto muito da parábola dos talentos. Ela está registrada em Mateus 25, a partir do versículo 14. Fala assim que o reino de Deus também, ele é comparado a um senhor que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e distribuiu os seus bens para os seus servos. E eu deixo aqui como dica de leitura para o seu dia hoje, Mateus 25, a partir do versículo 14. O que eu gosto muito é que a quem ele deu os talentos, cada um teve uma reação, cada um teve uma atitude. Fala que ele deu 5 talentos para um. E para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1 talento. E no versículo 15 fala que para cada um que ele deu talento, ele deu de acordo com a capacidade que cada um tinha para administrar aquilo. E eu trago isso para você nessa manhã. Tudo que Deus coloca na sua mão, que Deus permite na sua vida, você tem a capacidade de administrar isso. E como que a gente demonstra essa capacidade diante de Deus, de administrar o que é colocado na nossa mão? Descansando e investindo, aprimorando, estudando, adquirindo sabedoria sobre o que Deus colocou na nossa mão. Você fala, Fernanda, mas olha, eu já comecei o ano já sofrendo, tanta coisa difícil aconteceu na minha vida antes e agora ainda, o problema não passa. Então, eu queria dizer para você que Deus, ele distribuiu na mão de todo mundo esse talento que é a sua vida. A sua vida é um talento especial que Deus colocou na sua mão. E aí cabe você a tomar uma atitude e fazer com que tudo que está nas suas mãos possa prosperar. Se é na sua mão, se o que tem na sua mão hoje é uma luta, é uma dificuldade muito grande, saiba que é a oportunidade que Deus quer derramar e demonstrar a força e o poder dele na sua vida. O que eu gosto muito nesse texto dessa parábola dos 10 talentos é que quando o Senhor volta e vai ver o que os servos fizeram com os talentos que foi dado para eles, aquele que recebeu 5 talentos dobrou. O que tinha 2 talentos dobrou. E o que recebeu só 1 talento, ele enterrou aquele talento. Porque ele olhou para aquele talento e só viu problema e só viu dificuldade no que ele recebeu. Isso é assim na nossa vida. A gente às vezes olha para a nossa vida, para a nossa atitude, para os nossos problemas, e a nossa atitude é reclamar do que a gente recebeu, é reclamar do que a gente tá na nossa mão. E é comparar, falar assim, mas por que Deus deu mais para outro e deu pouco para mim? Porque o outro tinha capacidade de administrar o que ele recebeu. Então, a conclusão e a explicação de quando o Senhor chega e vê o que os servos fizeram com os talentos, é que impacta meu coração. Para os 2 que investiram
que administraram bem aqueles talentos, Deus disse a mesma coisa. Deus falou, o dono da fazenda, e que a parábola é como se fosse Deus falando com a gente também. O dono falou assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você for ver, o senhor, né? O senhor daquele lugar, daqueles servos, ele falou que foi pouco o que ele deu. Mas porque o servo foi bom e foi fiel. Por que foi bom e foi fiel? Porque acreditou que o seu Senhor foi bondoso ao derramar aquela responsabilidade neles. O outro que recebeu só um, ele recebeu com amargura, ele recebeu com medo, ele recebeu com angústia e preferiu não desenvolver, não descansar, não acreditar naquele talento. E quantas vezes você olha para a sua vida, você fica comparando quanto tantos outros receberam e você recebeu tão pouco e você não desenvolve o que está na sua mão. Qualquer coisa que Deus coloque na minha mão e na sua, Deus considera pouco. Nos talentos, aquele que Deus, o dono da fazenda, o dono do talento falou, daquele que derramou 5, podia ter falado assim: olha, eu te dei muito, eu te dei 5, eu dei mais para você do que dei para o outro. E você foi bom e você foi fiel. Não. A mesma palavra que foi dada para o que recebeu 5 talentos, a mesma palavra foi dada para o que recebeu 2 talentos. Mateus 25. A mesma palavra foi dada, Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Para os que receberam o talento, para os que pegaram o que estavam na sua mão, investiram, trabalharam e entenderam que eles tinham capacidade de administrar aquilo, o Senhor, quando veio recolher os talentos, falou: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Então, tudo que tem na sua mão para você administrar, diante de Deus, Deus considera pouco. Se é bom, se são coisas boas que acontecem na sua vida, Deus olha para o que está acontecendo de bom e diz: isso é pouco. Se é ruim, se é difícil, se é luta, se é batalha, Deus olha para você e diz assim: é pouco. Eu vou te colocar sobre o muito, você vai entender o que é realmente muito. Então, Deus pega a nossa fraqueza, a nossa debilidade, para demonstrar o poder dele na nossa vida, para derramar a glória dele na nossa vida. Davi era considerado alguém fraco, alguém frágil, alguém que não tinha capacidade. Mas ele pegou tudo que ele tinha de conhecimento e foi através dele que a glória de Deus foi manifestada naquele lugar. Davi não era soldado, Davi não tinha arma suficiente, Davi não tinha idade suficiente, Davi não tinha estatura suficiente. Mas ele tinha um coração que estava administrando o que Deus tinha dado para ele, com tudo que ele tinha. O que veio, virou o ano, hoje é o dia 2. O que você tem hoje na sua mão para administrar? Qual seus filhos, seu marido, sua esposa, sua família, seu trabalho? É o que você tem. O que você tem é o seu talento. É o que é precioso para você. E o que é precioso para você? Para aquele a quem o dono dos talentos deu 5, o que era precioso para ele era o dono dos talentos. O que ocupou a mente dele é: eu vou multiplicar o que foi colocado na minha mão, porque eu quero agradar o coração do meu Senhor. Então eu vou investir, eu vou olhar o que eu tenho, e quando ele chegar, ele vai ficar impressionado com a minha dedicação e a minha entrega. Então, às vezes, o que vem para sua mão não é só coisa boa. Vem coisas difíceis, vem lutas, vem angústias. Mas você vai olhar e falar: é isso que o meu Senhor colocou na mão. Eu vou surpreendê-lo com a minha fé. Eu vou surpreendê-lo com o meu serviço, com a minha entrega. Quando ele chegar, ele vai ver que tudo que me aconteceu, eu usei para glorificar o nome dele. E sabe que Deus, quando ele olha para a sua vida e
você está com seu coração totalmente entregue a Ele, e entregou a angústia, e entregou a dor, e entregou ali a sua exaustão, e entregou ali suas decepções, entregou ali, pegou o que aconteceu na sua vida de abuso, de exclusão, de trauma, e você usou tudo aquilo para dedicar a sua mente a se alegrar, para dedicar ao Senhor a sua vida. Deus vai falar: tudo o que aconteceu, que eu coloquei na sua mão, seja de angústia, seja de tristeza, seja de alegria, tudo foi pouco comparado à glória que eu quero derramar na sua vida. Paulo diz mesmo, fala assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. O peso da glória é muito maior do que o peso dos seus problemas, o peso das suas angústias. Só que quando você olha para aqueles 3 homens, que o que recebeu 5 talentos, o que recebeu 2 talentos, o que recebeu 1 talento, você olha onde está as coisas que eles mais valorizam. Os 2 que multiplicaram, que produziram, que reagiram positivamente frente ao que foi colocado na mão deles, o Senhor, a alegria do Senhor era o objetivo deles. A alegria do Senhor era o alvo final deles, alegrar o coração do Senhor que colocou na mão deles aqueles talentos. Então, onde está o tesouro do seu coração? Onde está o teu tesouro, o que você mais preza, o que você mais valoriza? Aí está seu coração. O coração daquele que recebeu 1 talento estava no medo e na angústia de não atingir a expectativa do seu Senhor. Falou: eu não vou conseguir agradar o Senhor. Eu vou enterrar. Eu não vou dar conta de chegar nesse lugar. Se eu tivesse recebido pelo menos mais, mas eu recebi só isso. Mas se você não está administrando só isso, como que você quer receber mais? Você também não vai administrar bem o muito que Deus coloca para você. Então, o que tem ganhado a sua atenção nesses últimos tempos? O que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Isso está lá registrado em Mateus 6:21, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Os 3 homens que receberam os talentos, os 2 primeiros, Deus falou, o dono dos talentos falou: foste fiel no pouco, servo bom, servo fiel. Eu não sei o que Deus colocou na sua mão, mas você quer ser chamado de servo bom e fiel? Receba alegremente, com a sua mente alegre, alegremente, disposto a olhar para a sua situação e dizer: eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Está tudo confuso, nada do que eu sonhei, nada do que eu esperei para o novo ano aconteceu na minha vida. Já começou assim. São os talentos que Deus colocou na sua mão. E tudo que está na sua mão você tem capacidade de administrar. Deus não coloca na sua mão algo, não permite algo na sua vida que você não tenha condições de administrar. Só que enquanto você olhar para as suas mãos e ficar olhando a sua incapacidade, a sua fragilidade, a sua debilidade, você não recebe tudo que está acontecendo na sua vida como uma oportunidade da manifestação da glória de Deus na sua vida. E o dia que chegar o dia de você chegar diante de Deus para dizer: aqui, Senhor, eu não fiz nada porque eu tinha medo do que o Senhor podia fazer comigo. Você passa a ser alguém que a sua vida ficou presa e acorrentada no medo. O que recebeu 1 talento falou assim: eu conheço o Senhor. Eu sei que o Senhor semeia onde o Senhor não plantou. O Senhor pode punir, pode exterminar a minha vida. Olha só o que o Senhor já fez com os sacerdotes. Olha só o que o Senhor faz com as pessoas. Então, eu fiquei com medo de perder e enterrei. Então, muitas vezes nós não resolvemos as nossas questões da nossa vida por medo e achamos que nós somos incapazes. Deus quer usar a sua fragilidade, a sua incapacidade para demonstrar o poder da glória dele.
O que tem ganhado a sua atenção nesses últimos tempos? O que mais tem ganhado a sua atenção é onde seu coração está. Porque se o seu coração estiver enraizado em Deus, você vai saber que tudo que está na sua mão pode ser muito para você, pode ser pesado, mas Deus considera pouco. Tanto as coisas boas quanto as coisas difíceis, ruins na sua vida, Deus olha para você e fala: meu servo, eu quero te chamar de bom e fiel. Se você agarrar com força o que eu pus na sua mão e aprender de mim, colocar os seus olhos na minha presença, o seu foco é me agradar, eu vou te chamar de bom, servo fiel. Você entendeu que o objetivo do talento, o objetivo das lutas na sua vida é para que a minha glória fosse manifestada e derramada na sua vida. E o peso da glória de Deus é sim muito, é sim pesado. Pesa mais do que os seus problemas, pesa mais do que as suas angústias, pesa mais do que as suas dores. Você quer ouvir o que de Deus? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Deus, Ele quer a sua fidelidade. Como que é a fidelidade que Deus quer de você? Deus colocou nas suas mãos, permitiu que acontecesse tudo o que aconteceu na sua vida. Porque Ele sabe que você, arraigado nele, tem condição de vencer todos os desafios, todos os problemas que você tem, que aconteceu na sua vida. Você tem condições de administrar. Mas é para você olhar para o seu talento, é para você olhar para as suas mãos e não questionar a sua capacidade de resolver seus problemas. Mas sim descansar alegremente e falar: eu estou com isso na minha mão. Eu vou gastar tempo com quem criou minha vida, com quem colocou cada célula na minha vida. O meu coração vai ficar preso, vai receber a minha atenção. O meu investimento, o meu tempo, eu vou gastar na presença do Senhor. Porque Ele é o meu descanso. Ele é a minha habitação. Sabe, a preocupação no seu coração pode se tornar um tesouro. A ansiedade no seu coração pode se tornar um tesouro precioso dentro de você. E o seu coração, ou ele abriga, ou ele acolhe a presença santa de Deus e descansa, ou ele se torna uma habitação de angústias, de mágoas, de rancores. E aí, ao invés de você administrar com o peso da glória que Deus quer derramar na sua vida, você não sai do lugar, você não prospera. A sua vida, nada vai acontecer. Você não consegue sair deste lugar. Oh, meu Deus, caiu aqui. Por quê? Você olha para sua mão e pensa: eu tenho tão menos que tanta gente. E fica comparando. Para de se comparar. Porque tudo que você pensar de se comparar com a vida do outro, com a prosperidade do outro, com o que o outro tem, com o que o outro não tem, o outro ganhou na Mega Sena, eu podia ter ganhado, e naquela coisa de olhar sempre para o que está faltando, você não vai receber do Senhor o elogio de ser bom e fiel. Porque a nossa bondade, a nossa fidelidade, ela só aparece, ela só se destaca quando nós colocamos Jesus, colocamos a presença santa de Deus como nosso tesouro especial, como a nossa morada especial. Então, para terminar essa live, eu não sei quantas responsabilidades, problemas ou alegrias Deus colocou na sua vida neste novo ano. Para cada um, Deus deu um tanto para administrar. Eu só quero dizer para você que você tem capacidade, que você dá conta. Você dá conta. Então, invista o seu tempo alegremente nas suas fraquezas, nas suas lutas, e celebre as suas conquistas, porque o que eu gosto muito, só voltando, eu ia falar um último versículo, voltando aqui em Mateus 25, 21, quando o dono dos talentos fala assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, agora você vai participar da minha alegria.
Deus quer que você participe da alegria dele. Porque a alegria do Senhor na alegria do Senhor habita toda a força que você precisa para vencer os desafios da sua vida, da sua história. E para terminar, Isaías 41:10. Não tenhas medo, porque eu sou contigo. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. O que recebe a sua atenção, recebe também o seu coração. E Deus quer ser o seu Deus, quer ser a sua prioridade. Porque Ele te diz nessa manhã, não tenha medo. Tudo que está na sua mão, você tem condições, você tem capacidade. Então tome atitude e comece a tomar decisões não baseadas no seu medo, que foi aquele que recebeu 1 talento. Foi baseado no medo, foi baseado na angústia. Tome suas decisões baseado na ideia de que tudo que está na sua mão, para você pode ser muito, pode ser pesado. Mas para o Deus que criou você, Ele olha e fala, é pouco que eu coloquei na sua mão. Seja bom ou ruim, o que está na sua mão para você administrar hoje é pouco. Comparado ao que eu quero derramar na sua vida e mudar a sua história, meu servo bom e fiel. Tenha um bom dia, coloque a mão no coração, eu vou orar por você, servo bom e fiel. Deus vai te colocar sobre o muito durante este ano, o muito da glória que Ele quer derramar na sua vida, em nome de Jesus. Pai, perdoa porque nós olhamos para Ti e nós não conseguimos enxergar o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor merece a atenção do nosso coração. Muitas vezes nós temos trabalhado para o Senhor, temos feito coisas para o Senhor, temos ficado exaustos e cansados com tantas responsabilidades, achando que estamos fazendo para o Senhor. Mas o nosso coração não tem tido a Tua presença, porque nós temos buscado só fazer e não temos buscado em ter a Sua presença em nós. Em nome de Jesus, abra os olhos dos meus irmãos para que eles assumam a responsabilidade de tudo que o Senhor colocou na mão deles e trabalhem. E façam, Pai, porque o medo, a angústia, o desespero, a ansiedade, eu repreendo agora do coração dos meus irmãos, para que eles consigam enxergar, apesar de e além de, porque o Senhor os fará mais que vencedores durante este ano, em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre o seu corpo físico, espiritual, emocional. Qualquer enfermidade que você tenha, seja liberto e seja curado agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.